Fala galera, beleza? Bora resolver um exercíciozinho de eletrostática envolvendo potencial elétrico, diferença de potencial elétrico, trabalho de uma força elétrica sobre uma carga? Então vamos lá. Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme Qzão igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova Qzinho igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 metros e 1,50 metros de Qzão, respectivamente, conforme o desenho abaixo, é de quanto? É uma questão trabalhosa, mas ela não é tão difícil de entender. Então a ideia é a seguinte: como que eu posso calcular o trabalho que é realizado por uma força elétrica que está atuando em uma determinada carga? Bem, a gente tem a equação que diz assim: a diferença de potencial entre os dois pontos que a minha carga vai ser deslocada, no caso, o potencial X menos o potencial Y, é igual ao trabalho realizado pela força elétrica, pelo campo elétrico, dividido pelo valor da carguinha Qzinho que foi colocada ali. O problema é que eu não tenho o valor do potencial X e do potencial Y. E esses valores eu preciso colocar aqui, ó. O Vxy é igual ao potencial X menos o potencial Y. E aí, como que a gente faz então essa questão? A gente vai precisar calcular o valor desses dois potenciais. Então, vamos para a equação do potencial elétrico, ó. O potencial elétrico, ele é a constante elétrica vezes o valor da carga geradora desse campo, geradora desse potencial elétrico, dividido pela distância até aquele ponto que a gente está analisando. Então, vamos fazer aqui, ó, o potencial X ele vai ser a constante elétrica do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga geradora desse potencial desse campo elétrico, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido pela distância da carga Qzão até o ponto X, que é 0,20 metros ou 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros, belezinha? Então agora basta a gente fazer a nossa conta. Então 9 vezes 5, 45, 45 dividido por 2 vai dar 22,5. Agora a operação com a potência de 10, ó, conserva a base 10, 9 menos 6 com menos 1 vai dar 4 aqui. Ó. Esse é o potencial do ponto X. Ou seja, se eu tenho um potencial de 22,5 vezes 10 elevado a 4 volts, quer dizer que se eu colocar 1 coulomb de carga ali, ele vai ter uma energia potencial elétrica de 22,5 vezes 10 elevado a 4 joules. Belezinha? Agora, vamos fazer o cálculo do nosso potencial no ponto Y. Mesma coisa, ó. 9 vezes 10 elevado a 9 é a constante, vezes a carga, que é a mesma coisa, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6, a distância que vai mudar, a distância que agora é 1,5. Então, o resultado desse potencial, já vou colocar aqui direto para vocês, é igual a 30 vezes 10 elevado a 3 volts, beleza? Então, o potencial do ponto Y é igual a 30 vezes 10 elevado a 3 volts, belezinha? Como o potencial do ponto Y está na potência 10 elevado a 3, eu posso escrever que o potencial do meu ponto X aqui, ó, ele é igual a 225 vezes 10 elevado a 3 volts. Assim fica mais fácil da gente trabalhar com a mesma potência de 10, ok? Agora que a gente já sabe o valor do potencial elétrico do ponto X e do ponto Y, fica fácil da gente calcular o trabalho que esse campo elétrico vai realizar sobre essa carga Qzinho. Basta a gente substituir os valores que a gente já começou a montar aqui, ó. A diferença de potencial Vx menos Vy vai ser 225 vezes 10 elevado a 3 menos 30 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, o nosso Vx
Y, a nossa diferença de potencial Vxy é igual a 195 vezes 10 elevado a 3 volts. É esse o valor que eu vou colocar aqui, ó, na minha equação, que eu estou colocando na nuvenzinha. Então, vou vir para cá, para eu ter mais espaço para resolver. Vxy é igual a 195 vezes 10 elevado a 3, que é igual ao trabalho que eu estou querendo calcular, dividido pela carguinha que eu coloquei ali, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Então, esse trabalho ele vai ser igual, 2 vezes 195 é igual a 390, vezes 10 elevado, conservei a base, 3 com mais menos 8 vai dar menos 5 joules. Então, esse trabalho é igual a 3,9 vezes 10 elevado a menos 3 joules. A resposta que você deve marcar, então, é a letra E. Tudo bem, galerinha? Essa, então, foi a resolução de uma questão envolvendo diferença de potencial elétrico, como calcular o potencial elétrico de dois pontos distintos e, principalmente, como determinar o trabalho que o campo elétrico realizou sobre uma carguinha colocada no ponto X e que foi deslocada na direção do ponto Y. Esse trabalho é o trabalho realizado pela força elétrica. Ela indica qual foi a variação da energia potencial elétrica dessa carguinha Qzinho quando ela se desloca do ponto X para o ponto Y. Beleza? Até a próxima, então!